Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha que hoje a aula é sobre juros simples. A palavra juros em português tem origem no latim juris e significa literalmente direito. Ela representa o valor que se recebe por direito ao emprestar uma quantidade de dinheiro. É muito comum usar apenas a palavra no plural, juros, e muita gente nem sabe que existe a flexão no singular, juro. Até mesmo porque é muito difícil que o valor do juro coincida com uma única unidade de dinheiro para ser chamado no singular. Assim, por hábito, é comum se referir sempre a juros no plural. Em quase todas as outras línguas derivadas do latim, a palavra com esse mesmo significado ficou com o nosso equivalente interesse. Juros em francês é intérêt, em espanhol, interesse, em italiano, interesse. Por fim, juro é o preço do dinheiro. Quando tomamos um valor em dinheiro emprestado, ao devolver esse dinheiro, é comum pagar uma quantia a mais como se fosse o valor do aluguel daquele dinheiro que não era seu, mas você usou. Outra forma de entender o juro é como se ele fosse o pagamento a outra pessoa que viajou no tempo e foi ao futuro para trazer para você um dinheiro que você só terá lá, no futuro. Você pode gastar o seu dinheiro agora, e quando chegar aquele momento do futuro, em que você ganhou aquele valor, você o entrega para a pessoa que irá levá-lo para você no passado, e entrega também os juros como pagamento por esse serviço. É muito comum pensar nessa situação de empréstimo de dinheiro se vendo apenas como aquele que toma o dinheiro emprestado e irá pagar juros por isso. Mas sempre que você consegue economizar, ainda que um pequeno valor, e colocá-lo em uma aplicação bancária, mesmo que seja poupança, o que estamos fazendo é emprestando o dinheiro ao banco, que nos pagará os juros por esse empréstimo quando retirarmos o valor aplicado. Outro engano comum é acreditar que aquele que empresta o dinheiro é sempre quem define o valor dos juros a serem pagos pelo empréstimo. No caso de você emprestar para um conhecido, você pode definir o valor dos juros, porque você tem o dinheiro que ele quer e pode emprestar apenas se ele concordar em pagar algum valor a mais. Isso quer dizer que você tem maior poder econômico do que ele, e assim define o valor do dinheiro, ou seja, a taxa de juros. No caso de pegar dinheiro emprestado de um banco, é o banco que irá definir o valor dos juros que você irá pegar. Afinal, é ele que tem o maior poder econômico nessa relação. Mas se você emprestar dinheiro ao banco, fazendo uma aplicação financeira, também é o banco quem irá definir o valor dos juros que irá te pagar. Porque mesmo nessa situação, é o banco que continua tendo o maior poder econômico e só oferecerá pagar os juros que achar devido e contratado. Um último detalhe importante sobre os juros. A maioria das pessoas acha que juros é sempre uma porcentagem do valor emprestado e isso não é verdade. Quando fazemos um empréstimo no banco para a compra de um carro, uma casa ou outro bem de muito valor, é comum que o banco cobre, além do valor equivalente a uma porcentagem do valor emprestado, outros juros com o nome de taxa de abertura de crédito, taxa de cadastro, taxa de avaliação de risco ou outras mais que são um valor fixo, independentemente do valor emprestado. Não é incomum que, muitas vezes, essas taxas sejam responsáveis pela maior parte do que se paga de juros por um empréstimo. Quando vamos calcular os juros de um valor emprestado, é preciso saber algumas informações. Qual é o prazo do empréstimo? Chamamos esse prazo de tempo de empréstimo ou abreviamos como T minúsculo. Qual é o valor emprestado? Chamado de capital e abreviado com C maiúsculo. E qual é a porcentagem do valor emprestado que será cobrada a título de juros? Chamamos essa porcentagem de juros, de taxa de juros.
e abreviamos com a letra I minúscula. A taxa de juros sempre deve ser acompanhada pelo período de tempo a que se refere. A abreviação da taxa de juros com a letra I parece estranho a princípio, mas como essa convenção é internacional, usamos a letra que aparece no sinônimo de juros na maioria dos países, I de interesse. Por exemplo, tomei R$ 1.000 emprestados por um ano e me foi cobrada uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual será o juros a ser pago por esse empréstimo? O capital, C, é obviamente R$ 1.000. O tempo, T, é um ano. E a taxa I é 2% ao mês. O juro é o resultado do cálculo da porcentagem sobre o capital. Então, precisamos calcular 2% de 1.000. 2 sobre 100 vezes 1.000 é igual a 2.000 dividido por 100, que é igual a 20. Mas esses são os juros referentes apenas a um mês, e o empréstimo é de um ano. Como anos são 12 meses, podemos entender que serão cobrados R$ 20 de juros a cada mês, o que daria 12 vezes 20, igual a R$ 240. Agora, podemos dar a resposta ao problema. Serão pagos R$ 240 de juros. Observe que, para calcular os juros de um período referido, basta multiplicar o capital pela taxa. E, para calcular os juros totais, basta multiplicar esse primeiro valor pelo número de vezes que o período da taxa cabe no tempo dado. Como são apenas multiplicações, podemos escrevê-las todas juntas e calculá-las na ordem que acharmos mais adequada. Então, podemos escrever a fórmula J, de juros, é igual a C, de capital, vezes I, que é a taxa, vezes T, que é o tempo. Como entre sinais gráficos que não são números, tais como as letras, não é necessário colocar o sinal de multiplicação, podemos escrever que juros é igual a CIT, para facilitar a memorização dessa fórmula. O único cuidado que devemos ter é de usar a mesma unidade de tempo na taxa e no prazo de empréstimo. No exemplo anterior, bastava transformar um ano em 12 meses, pois a taxa era ao mês. Vejamos outros exemplos. Depositei R$ 5.000 em uma aplicação bancária que paga juros de 0,02% ao dia, e só retirei o dinheiro 3 meses depois. Calcule qual era o saldo da aplicação no dia da retirada. O capital é R$ 5.000. A taxa é de 0,02% ao dia. O tempo é 3 meses, que equivalem a 3 vezes 30 igual a 90 dias. É importante lembrar que, comercialmente, um mês é considerado sempre como tendo 30 dias, a menos que seja informado diferente. Outro ponto a que se deve ter atenção é que foi pedido o valor do saldo na aplicação e não apenas o valor dos juros. Isso quer dizer que precisamos calcular os juros e adicionar ao capital aplicado. Damos a essa soma o nome de montante, que é abreviado com um M maiúsculo. Então, temos juros igual a 5.000 vezes 0,02 sobre 100 vezes 90. Cortamos 2 zeros de 5.000 com os 2 zeros de 100, e o denominador vira 1 e desaparece. 0,02 é igual a 2 sobre 100. Cortamos um zero desse novo 100 com o zero de 50 que sobrou, e o outro zero com o zero do 90. Ficamos, no fim, com 5 vezes 2 vezes 9, o que dá um total de 90. São R$ 90 de juros que, somados ao capital de 5.000, dão um montante de R$ 5.090. Podemos, então, agora escrever a resposta para o problema. No dia da retirada, o saldo na conta da aplicação será de R$ 5.090. Mais um exemplo. Fiz um empréstimo de R$ 2.000
e o banco contratou comigo uma taxa de juros de 18% ao ano. Porém, com 8 meses, consegui economizar o suficiente para quitar minha dívida. Determine quanto devo pagar. Temos capital de R$ 2.000, taxa de 18% ao ano e tempo de 8 meses. A taxa e o tempo não estão na mesma unidade. Podemos determinar qual fração do ano são 8 meses, mas é mais fácil descobrir a taxa de juros ao mês. Como o ano tem 12 meses, basta dividir 18 por 12, que é igual a 1,5. Então, a taxa de juros que vamos usar é 1,5% ao mês. Para calcular os juros de 8 meses, fazemos então juros é igual a 2.000 vezes 1,5 sobre 100 vezes 8. Multiplicando a fração da taxa por 10 em cima e embaixo, temos 2.000 vezes 15 sobre 1.000 vezes 8. Simplificando 2.000 com 1.000, sobra o 2 em cima, e o denominador some. 2 vezes 15 é 30, e 30 vezes 8 é 240. Juros igual a 240 e capital igual a 2.000. Temos um montante de 2.000 mais 240, igual a R$ 2.240. E podemos, enfim, dar a resposta. Após 8 meses, devo pagar R$ 2.240. E olha o que temos aqui. Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício para vocês. Agora que a aula acabou e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilhar com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula e se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula!